Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em Mateus capítulo 27, versículo 11. Jesus perante Pilatos. E também eu queria desejar para vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que sejam anos de bênçãos, de vitórias. Você colocar Deus em primeiro lugar. Que Deus venha abençoar a sua vida cada vez mais. E nunca saia da presença do Senhor, porque Ele é o seu melhor amigo. Tá bom, amados? Agora eu vou falar da história de Jesus em Mateus, como eu falei para vocês, capítulo 27, versículo 11. Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Aqui foi o governador Pilatos fazendo a pergunta a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Versículo 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Versículo 13. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Aqui foi Pilatos fazendo pergunta a Jesus. Versículo 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. O governador Pilatos, ele admirou de Jesus por Jesus não dizer nenhuma palavra. Deixaram-o acusar e ele não quis falar nenhuma palavra. Jesus. Ao versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme ele quisesse. Versículo 16. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Versículo 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem queres que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Aqui fala no versículo 15, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Então o povo estava ali reunido, e naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, que chamava Barrabás, e o outro preso que estava lá era Jesus. Ao versículo 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, que é o governador, perguntou ao povo: A quem queres que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Aqui foi governador Pilatos perguntando ao povo quem que ele quisesse soltar, Barrabás ou a Jesus. Por causa de inveja, a Bíblia fala que foi entregue Jesus. Ao versículo 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Versículo 21. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois queres que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Então o povo pediu que Barrabás fosse solto, de que a Jesus. Ao versículo 22. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Então, o governador Pilatos perguntou ao povo que estava ali reunido. Perguntou quem que ele quisesse que soltava.
Barrabás ou a Jesus? O povo quis Barrabás. E depois Pilatos perguntou ao povo. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E o povo falou: seja crucificado. Responderam todos. Versículo 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamava mais: seja crucificado. Ao versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Ali Pilatos lavou a mão dele na frente daquele povo e ele falou: fique o caso convosco. Quer dizer assim, eu lavo as mãos. Quer dizer que eu não tenho nada a ver com o sangue inocente do justo, que é Jesus. E ele jogou pro povo, porque o povo pediu que seja crucificado. Fique o caso convosco. Ao versículo 25. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Olha o que o povo pediu: que caia sobre nós o seu sangue, quer dizer, o sangue de Jesus, e sobre os nossos filhos, sobre a geração deles ainda, que estava ali e ainda ia vir. Por isso que ali em Israel, ali é aquela terra destruída, porque eles pediram o sangue inocente que é de Jesus. Eles pediram isso. Eles pediram isso para a vida deles. Ao versículo 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Hoje foi sobre Jesus perante Pilatos. Tá bom, amados? Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima e Deus abençoe.